1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8, é o texto básico nosso. Ontem nós ministramos aqui na nossa ceia de Páscoa se preparando para celebrar a Páscoa, foi o nosso tema. E hoje nós vamos falar do benefício que a morte de Jesus produziu em nós. Os benefícios da Páscoa, Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. E o texto está escrito assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais vós nova massa, como sois desde fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a Páscoa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Falar da festa da Páscoa não tem como deixar de falar da festa dos pães asmos. Paulo, ele traz essa tipificação dos pães asmos, ou seja, do pão sem fermento, falando a respeito de quê? Do nosso pecado. A Páscoa, na verdade, ela nos traz essa consciência de levar uma vida diferenciada e separada do pecado. Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascal, e no qual ele foi sacrificado, e isso produz resultados extraordinários e sobrenaturais na nossa vida. Essa mudança de vida, de deixar o fermento da maldade e da malícia para viver os pães asmos da sinceridade, é parte dos benefícios do sacrifício de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Então nós vamos falar muito hoje, depois que Jesus foi sacrificado, depois que Jesus, o Cordeiro Pascal, foi imolado e o seu sangue foi derramado, quais foram os benefícios que isso nos trouxe em relação à nossa vida como um todo, tanto pessoal e espiritual. Na prática, a gente vai ver como que isso afetou as nossas vidas. Primeiro ponto que eu queria destacar é por que o sangue tinha que ser derramado. Lá na primeira Páscoa, Deus orienta que pegasse o sangue do cordeiro, daquele animal, e que passasse no umbrais da porta, ou seja, no marco das portas. Qual é a mensagem espiritual que o sangue derramado comunica? A gente precisa entender isso. Qual é a importância do sangue derramado? Ele tinha, que aplicação espiritual ele produzia na nossa vida? Então esse é um paralelo da obra da cruz e da salvação, e é muito importante que nós precisamos saber e entender essas aplicações. Vamos falar um pouco, já que a gente está falando do sangue, vamos trabalhar um pouco essa questão do sangue. Logo após o dilúvio, Deus está falando de forma diferente do qual ele tinha falado com Adão. Então, ele deu toda a erva como alimento para o homem, nos primórdios da terra, da criação. Ele chega para Adão e fala assim: de toda a erva do campo, de toda a erva que a terra produz, isso você terá como alimento. Então, a dieta, vamos dizer assim, no começo da humanidade, era o que? Era a erva que era produzida pela terra. Servia como alimento para o homem. E a gente vai ver que agora Deus permite um avanço no padrão da alimentação, e nós percebemos que a carne do animal
é liberada para ser alimentada. Então vamos lá, Gênesis capítulo 9, versículo 3 a 5. Gênesis capítulo 9, versículo de 3 a 5. E Deus fala assim logo após o dilúvio com Moisés, com Noé. Ele diz assim: tudo o que se move e viver serve para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então Deus está fazendo o quê? Está havendo uma mudança, um acréscimo na alimentação. Versículo 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Então, essa é uma declaração e uma afirmação de que Deus dá antes da lei de Moisés. Não comer o sangue é um fundamento que antecede o quê? A lei de Moisés. Vamos recapitular. Nos primórdios, Deus dá como dieta, alimentação para o homem, a erva do campo. O homem se alimentava basicamente disso. Veio o dilúvio, tempo de Noé, a arca desce, tudo novo se faz, e Deus estabelece um novo padrão de alimentação. Além da erva do campo, que você vai comer, você também vai poder comer a carne dos animais, exceto o quê? O sangue dos animais. Então aqui Deus deixa algo para a gente analisar. Então, depois da lei de Moisés, nós temos uma repetição da lei. Qual é a proibição que Deus está dando aqui? Que você poderia comer a carne, mas não poderia comer com o sangue do animal. Ou seja, o animal tinha que ser sacrificado, o sangue derramado, e você comer a carne sem estar misturado com sangue. Sarapatel, galinha moído pardo, é tudo proibido perante o mandamento do Senhor até os dias de hoje. Chouriço, isso aí. Aí depois da lei de Moisés, você vê que já no tempo de Noé, Deus já estava dizendo, não toque no sangue, não beba do sangue, o animal tem que ser comido só a carne. Então depois da lei de Moisés, nós temos uma repetição no livro de Levíticos 17, versículo 10 a 12. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Então você vai ver aqui que a sustentação bíblica dessa proibição está sendo apresentada mais uma vez aqui. Deus fala no tempo de Noé e repete na lei de Moisés. Agora a gente vai ver por quê. Versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma entre vós comerá o sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá o sangue. Então nós temos uma definição de Deus aqui. E a gente vai ver lá no Novo Testamento que essa argumentação, esse princípio, ele é sustentado até os dias de hoje. Então esses 4 elementos, ou esses 4 mandamentos, são passados para o Novo Testamento de forma literal e imediata. Quando Jesus ele morre e ressuscita, isso já lá no livro de Atos, a nova aliança é estabelecida e surge a igreja de Atos dos Apóstolos, uma nova igreja. E essa igreja, ela ia começar a se espalhar por toda a terra. O evangelho ia começar a ser pregado pelos gentios. E a discussão era, porque além de ter que pregar o evangelho para os gentios, que era uma discussão, porque eles achavam que o evangelho deveria ficar entre os israelitas, isso foi uma questão já resolvida.
E agora a questão era, vamos levar a nossa tradição pesada, literal, para os gentios, que somos nós? Porque tem coisas, irmãos, dentro da cultura judaica, que cabe somente a eles. Tipo assim, a circuncisão. A discussão era, vamos começar a circuncidar os gentios? Não ia dar, porque ia gerar uma tremenda confusão. Então, eu estou dando um exemplo. Então, ficou decidido, a gente chama isso do Concílio de Jerusalém. Eles sentaram para reunir o que seria passado para os gentios. Então, ficou decidido 4 coisas que eu gosto de definir. A adoração a ídolos era proibido, idolatria. Então, tanto para judeus como para gentios. Então, não poderia adorar outros deuses, levantar estátuas, nem nada disso, nem elementos pagãos, nem nada. Então, além de Israel ter essa ordem direta, os gentios também passariam a fazer a mesma coisa. Prostituição, ou seja, a imoralidade sexual, também passaria como um dos fundamentos básicos desses mandamentos. Os gentios também deveriam se preservar em relação à questão da imoralidade sexual. E a outra questão, que é mais uma, mas eu gosto de dividir ela em duas, que é a questão de comer os animais impuros, que também ficou decidido que os gentios não comeriam os animais impuros e animais que fossem mortos através de sufocamento e que eles fossem praticamente cozidos com seu sangue. Então, foi proibido o sacrifício de animais, comer os animais que fossem temperados e cozidos no seu próprio sangue. Esse animal tinha que ser morto, e esse animal, de imediato, o sangue dele tinha que ser sangrado e o sangue dele ser derramado. Então, esses atributos, esses mandamentos passaram de imediato. Então, a carne, o que é a carne sufocada? É o animal, quando era morto, o sangue teria que ser tirado da sua carne de forma imediata. Eles não poderiam cozinhar o animal no seu próprio sangue. Então, há uma cultura bíblica de que não se come o sangue. Não importa a cultura do país, não importa a cor, não importa a etnia, não importa nada. A restrição continua. Então, para os desavisados, perante os mandamentos bíblicos, é proibido comer sangue de animal. Então, vale isso para até hoje. Por que o Senhor fez isso? Porque o sangue é a vida. Por isso que fala do sangue de Jesus derramado. Era a vida de Jesus sendo derramada em favor de nós. Então, sangue era algo sagrado. Quando você vai lá para o livro de Gênesis, que Caim mata seu irmão Abel, a Bíblia diz que o sangue de Caim clama até hoje na terra. Por quê? Porque era vida. É algo importante. Por isso que Deus trata a questão relacionada do sangue como algo sagrado e ele coloca essas restrições para que a gente também tome cuidado com isso. Então, a razão que Deus dá é o seguinte: a vida está no sangue e a razão dos sacrifícios dos animais com derramamento de sangue é estabelecido desde o Antigo Testamento. É porque a vida do animal representada no sangue do animal, por ele derramado, fala da substituição de um dia a vida de Cristo sendo derramada por nós. Por isso que o sangue era tratado como algo sagrado, já fazendo menção ao sacrifício de Jesus. Por isso que eu falo, irmão, quando você for estudar a Bíblia, tem gente que fala assim: pastor, eu tenho tanta dificuldade de entender a Bíblia. Para você estudar a Bíblia, você tem que entender o seguinte, que é algo muito importante. O foco central da Bíblia é Cristo. A Bíblia gira em torno da redenção da humanidade. A Bíblia gira em torno do centro. E o centro é Jesus. O foco da Bíblia é a salvação da humanidade, a redenção da humanidade através de quê?
Cristo morto na cruz do Calvário. Então a Bíblia gira em torno disso, a história dos profetas, os Gênesis, o livro de Salmo, toda a Bíblia faz referência a Cristo. Então é muito importante a gente entender isso. Eu sempre falo aqui na igreja, foca na redenção, que você vai dar tudo certo, você vai entender. Então, nós precisamos entender a simbologia da Páscoa, porque o primeiro benefício que nos toca diz respeito ao sangue de Jesus sendo derramado na cruz do Calvário. É o primeiro benefício. João 1:29, ele diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, João Batista, né? Viu ele a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista está fazendo aqui? Um reconhecimento que Jesus era o verdadeiro Cordeiro de Deus que ia arrancar e erradicar o pecado do mundo. Por que João faz essa aplicação? Porque os judeus, ao longo da história, da sua história, vieram sacrificando animais, derramando sangue de animais, em prol de quê? Do perdão dos seus pecados e da sua redenção. Só que quando a gente vai para o livro de Romanos, quando Paulo vem falar que os sacrifícios não têm um efeito real, porque o que ele estava dizendo? Que os sacrifícios dos animais, eles vinham cobrir, ou seja, fazer um cobrimento. O que é cobrir? É você colocar uma venda em cima para que alguém não veja. Então, o sangue do animal derramado não produzia o efeito necessário para que aquele povo fosse redimido, mas eles cobriam o pecado daquele povo para que Deus não pudesse ver. Mas quando o verdadeiro sacrifício, que é Jesus, aconteceu na cruz do Calvário, todas essas figuras se convertem na pessoa de Cristo. Por isso que Jesus é o sacrifício perfeito. Ele veio fazer aquilo que era ineficiente, se tornou eficiente através da vida dele. Então a gente precisa compreender isso. Por isso que João tem que fazer essa afirmação. É ele agora que vocês têm que acompanhar, porque é ele que vai ser sacrificado, é o sangue dele que vai ser derramado por vocês e não mais os animais como vocês faziam antigamente. Então está havendo o quê? Uma transição de uma aliança para uma nova aliança sendo estabelecida. Amém? Então, assim como os animais eram mortos no Velho Testamento, o sangue derramado para fazer expiação pelo pecado. E há um paralelo que converge claramente para Jesus, e a Bíblia mostra que ele ocuparia esse lugar. Hebreus 9:22. O que o autor de Hebreus fala? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com o sangue. Então, o que o autor está falando? Que tudo era purificado através do quê? Do sangue. Para você ver o poder espiritual que o sangue tinha. Aí ele vem, e sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecado. Então, o sangue, ele basicamente, ele tinha esse poder de remir os nossos pecados. A razão pela qual o perdão é oferecido é porque a expiação foi o quê? Foi feita. O sacrifício foi feito e que nos substituiu. Então o perdão se torna possível. Quando você vê uma pessoa se convertendo, qual é o princípio para que uma pessoa ela se converta a Jesus? É o perdão dos seus pecados. Então essa pessoa, ela reconhece Jesus como seu Salvador e ela se arrepende dos seus pecados. E automaticamente, quando tem uma confissão, um reconhecimento de erro genuíno, a Bíblia diz que o quê? Que de imediato o pecado dessa pessoa será o quê? Perdoado. Por que o pecado dessa pessoa ele foi perdoado? Porque houve uma expiação, houve um sacrifício vicário, um sacrifício substituído. E isso só foi possível, o perdão de Deus, por causa do derramamento do sangue de Jesus na cruz. Ou seja, alguém tomou o lugar dessa pessoa,
aquilo que era impossível aquela pessoa fazer, que era pagar a sua própria dívida, alguém teve que dar a sua vida, alguém sem pecado, derramar o seu sangue para essa pessoa, para que ela recebesse o perdão dos seus pecados. Então, eu vejo muita gente falando muita bobagem em relação a isso, fala assim, meu irmão, é só pedir perdão pelos seus pecados. Não. A Páscoa é isso, é gerar uma consciência que por si só porque você pediu perdão dos seus pecados, você teve os seus pecados perdoados, merecidamente perdoados. A Páscoa, ele traz essa reflexão, os nossos pecados só foram anulados, os nossos pecados só foram apagados por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Fora isso, qualquer atitude que nós tivéssemos que tomar em relação a redimir a nós mesmos seria em vão. Então só foi possível por causa do sangue de Jesus. Gênesis 2, do versículo 16 a 17. Chegou a chuvinha. Gênesis 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerá. Então é Deus aqui dando uma instrução bem clara a Adão no Éden. Ele falou assim, no dia em que você me desobedecer, no dia que você pecar, certamente você morrerá. Então a gente precisa entender isso, que o salário do pecado é a morte. E nós, por consequência, herdamos isso do primeiro homem na terra. Então nós somos, vamos dizer assim, nós somos descendentes de Adão, porque ele foi o primeiro homem na terra. Geneticamente, o mesmo DNA que estava em Adão está em nós. Assim como o DNA físico, biológico, também o espiritual nós herdamos dele. Então a consequência do erro, do pecado de Adão, foi a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e foram o quê? Destituídos da glória de Deus. Então qualquer indivíduo que entrar na terra através da gestação, pode ser uma criança, pode ser o que for, já entra na terra debaixo de quê? De pecado. A gente precisa entender isso. Como que Deus ia tratar desse problema na vida do homem? E a gente vê que logo após o pecado do homem, o homem vai lá, depois de pecado, ele vai lá, tira folhas de figueira e tenta tapar a sua nudez, porque os olhos dele se abriram, ele se tornou um ser o quê? Carnal agora, um ser debaixo de maldição. Então ele começou a ter percepções que antes ele não tinha. Então ele observou que a nudez dele era algo ruim e ele sentiu vergonha com aquilo. Lembra, irmão, que Deus criou um homem perfeito. Isso a gente tem que entender, porque senão a gente comete muito erro, irmão. Deus constitui um homem perfeito. Quando ele acaba de criar o homem, ele diz assim, é muito bom. Você vai ver no livro de Gênesis que Deus cria os céus, a terra, os animais, os vegetais, e ele diz, é bom, é bom. Mas quando ele acaba de criar o homem, ele fala assim, isso é muito bom. Ou seja, o homem é a cereja do bolo da criação. O que aconteceu, irmão? Por causa do pecado do homem, a natureza foi mudada. E aquele privilégio, aquela condição de homem perfeito, ela se converteu em morte e maldição. E Adão passou a reproduzir seres semelhantes a eles, debaixo de maldição e pecado, que somos nós. A gente viu essa semana que passou uma das coisas que choca a sociedade e a humanidade. Um indivíduo entrou na escola e assassinou 4 crianças. Ninguém sabe o motivo, por quê. E a gente vê os comentários, as pessoas tentando dar justificativa para tudo. Não, ele tinha um problema psicológico, que era drogado, que era não sei o quê.
desejam os piores castigos para essa pessoa. Desejam tanta coisa pior do que para ele, quanto que ele fez. Aos olhos da sociedade, o que ele fez, e aos nossos olhos, é terrível isso. Isso choca, nos choca. Quando a gente vê um ser humano sendo assassinado por outro sem motivo, a gente já fica chocado. Quando vê crianças morrendo dentro de uma escola, inocentes, a gente fica mais chocado. E o que a gente tem que... Eu quero passar algo para os irmãos, e eu queria que os irmãos caminhassem nesse mesmo entendimento que eu tenho. Quando eu olho para toda essa situação, parece que eu estou me enxergando nessa situação desse camarada. Resumindo, nós somos tudo farinha do mesmo saco. A verdade é essa. E o homem, aquilo ali é a natureza do homem depois pecado sendo revelada. É a maldade, é a atrocidade, é um coração frio. Tiago diz que Elias, que era um dos maiores profetas do Antigo Testamento, era homem igual a nós. Quem diria, irmão, Davi, o salmista, depois de cometer adultério, programar a morte do marido da mulher que ele tinha cometido adultério. O homem que é intitulado na Bíblia, o homem segundo o coração de Deus. Então nós somos tudo farinha do mesmo saco. Quando eu olho para uma situação dessa, a gente tem que fazer uma reflexão. A nossa natureza foi mudada. Qualquer pessoa pode cometer e fazer um negócio desse. Ninguém sabe como que você se comportaria no momento de fúria, no momento de desespero. Eu não estou querendo inocentar ele não, mas eu estou querendo dizer que aquilo ali é fruto da natureza do homem caído. Porque a gente vê as pessoas falando tanta bobagem, está vendo o ser humano não sei o quê, fica falando tantas bobagens, o homem é ruim, e querendo dar uma desculpa que Deus falhou, e fala assim, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Então fala tanta bobagem, não é nesse sentido. Porque, na verdade, o que transformou foi o pecado, fez isso. É isso que o pecado faz, irmão, traz morte, desgraça, destruição. E Jesus veio, meu irmão, para desfazer as obras de Satanás com seu sangue derramado na cruz do Calvário. Isso é um dos benefícios da Páscoa, é mudar a nossa natureza. E a gente precisa entender isso. Lá no Salmo 49, do versículo 7 a 8, a palavra de Deus diz assim, ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessaria a tentativa para sempre. Então o que a Bíblia está dizendo? Que ninguém nem poderia resolver o seu problema e também não poderia resolver o problema do próximo, porque todos estávamos em pecado, e morrer em pecado seria uma condição de perdição eterna. A situação nossa é tão drástica, é tão terrível, que não tinha nada na terra, nada que você fizesse. E a Bíblia está falando, nem se você derramasse, morresse pelo seu irmão, você teria condição de remir a alma dele. Porque a gente fala assim, pastor, se era só derramar o sangue, então essa pessoa podia morrer e o sangue dela ser derramado e ela automaticamente ela seria remida. Mas não era dessa forma, porque tinha que ser um sacrifício, tinha que ser um sangue limpo, um sangue bom, um homem sem pecado, sem mácula, um homem perfeito. Jesus nasceu de forma sobrenatural. Jesus foi gerado no ventre de uma mulher virgem por intermédio do Espírito Santo, um dos maiores milagres extraordinários. Jesus nasceu debaixo de milagre, viveu debaixo do sobrenatural, não pecou, não abriu sua boca a pecar, operou milagre, só fez o bem. Então ele era o cordeiro perfeito para que o sangue dele fosse derramado por mim e por você. Por isso que tinha que ser ele. E a Bíblia afirma que ninguém na terra teria essa condição. E o único ser humano que podia fazer isso era o próprio Deus encarnado num homem, Jesus Cristo, e morrer por mim e por você. Então nós não teríamos, a dívida era impagável. Tem gente que vive pagando promessa para ter perdão dos seus pecados. Às vezes paga uma promessa para receber praticamente a sua remissão dos seus pecados. Tem gente, meu irmão,
que sai daqui de Campos ou de vários lugares andando a pé para pagar e anda quilômetros, viaja dia para poder pagar uma promessa ou a sua própria culpa, a culpa da sua consciência. E a Bíblia está dizendo que ninguém pode fazer isso. Não é por obras, é graça, é manifestação de Deus. Para quê? Porque nenhum homem se gloria. Isso é o poder de Deus. Então isso tem que ficar bem claro. Essa é a razão pela qual Jesus precisa vir como um cordeiro. Ele é que nos substitui. Então o que Jesus fez na cruz foi um sacrifício vicário. Ele nos substituiu. Então quando você vê Jesus mentalmente pendurado numa cruz, entregando a sua vida e o seu sangue jorrando no chão, você olha para ele e fala assim: quem deveria estar ali sou eu. Ele está pagando uma conta que eu não tenho condições de pagar. Ele está pagando uma conta que não foi ele, uma dívida que não foi ele que gerou, mas por amor a nós. Por isso que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que morresse por nós pecadores. Então ele nos substituiu. É motivo de celebrar, irmão. Nós não movemos uma palha para que isso acontecesse. E a gente precisa ter essa consciência. Quando isso é gerado dentro do nosso coração, irmão, e isso é algo extraordinário. Quando o pecado bater na nossa porta, que nós dermos vontade de desistir de tudo, largar tudo, olhar para trás. Quando a gente tem isso no nosso coração e a gente olha para o sacrifício de Jesus, a gente fala assim: eu não posso fazer isso, porque ele entregou, ele morreu por mim, e o mínimo que eu tenho que fazer é viver a minha vida de uma forma que vale a pena compensar o que ele fez por mim. Você vê as pessoas de qualquer coisinha que se aborrecem, meu, já volta a viver a vida demasiadamente no pecado, já passa a viver uma vida longe dos caminhos do Senhor. Sabe por causa de que isso, irmão? Porque não entendeu o sacrifício da cruz, não entendeu o que foi feito por ele. E a Bíblia considera isso como ingratidão, como uma rebeldia, uma desobediência ao próprio Deus. Se existe, meu irmão, coisas maravilhosas no reino de Deus esperando por nós, que esse é um dos benefícios da Páscoa. Se Deus fez de tudo, deu o melhor que ele tinha por nós, para nos abençoar. Você acha que a pessoa que rejeita Cristo, que cospe na cruz de Cristo, qual será o salário e a recompensa dessa pessoa no final? Isso é coisa para a gente pensar, isso tem que gerar o temor. Se existe uma bênção maravilhosa para nós, existe também algo muito terrível, que se chama o juízo de Deus, para aqueles que rejeitam a cruz de Jesus. Ele, irmão, Jesus não tinha a sua vida requerida pelo preço do pecado como nós. Quando nós pecamos, nós geramos uma dívida, e essa dívida só poderia ser paga por intermédio de quê? Do sangue derramado. Mas não era qualquer sangue. Jesus, por isso que ele foi gerado sem pecado e viveu, ele era o único que poderia entregar a sua vida por nós. Jesus não tinha sua vida requerida, irmão, pelo preço do pecado como nós. Ele deu a sua vida voluntariamente. Ele entregou a sua vida. Por isso que ele diz: ninguém pode tirá-la de mim. Eu mesmo dou a minha. Quando Pilatos chega para Jesus e fala assim: você sabia que eu tenho poder de te livrar dessa situação? Jesus olha para ele e fala assim: você não tem poder nenhum a não ser aquele que foi dado por Deus a você. Você não tem poder nenhum sobre mim. É por isso que Jesus morre na hora que ele quer, meus irmãos. Você vai ver várias vezes na Bíblia tentaram matar Jesus e Jesus fugia. Quando Jesus operava um milagre, falava assim: não conta para ninguém. Por quê? Porque as pessoas iam ficar sabendo e iam querer buscar matá-lo. Então Jesus tinha a hora certa mesmo para se entregar e a hora certa para morrer. Ele entregou a sua vida porque ele quis. Lucas 23, 46 fala o seguinte: então Jesus clamou em alta voz, ele já pendurado na cruz do Calvário: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, fez o quê? Expirou. Ele mesmo entregou a vida na hora que tinha que ser entregue.
E a gente vai ver que a morte por crucificação era uma morte lenta, irmão. E a ideia dos romanos era infligir muito sofrimento antes que a pessoa morresse, antes que a morte se consumasse. A morte por cruz era uma morte, era vergonhosa. O condenado, ele tinha que carregar a sua cruz nas costas, andando na cidade, que aquilo ali era um sinal de confissão que ele era culpado pelas suas transgressões. E era uma humilhação. Ele tinha que passar pelo povo, e o povo tinha que achincalhar, cuspir, xingar. Isso fazia parte do rito da condenação romana, que era esse sacrifício pela cruz. Então, o indivíduo tinha que carregar a sua cruz até aonde ele seria sacrificado. Ele era pendurado na cruz e tinha suas mãos e seus pés pregados. Fora que ele apanhava desde o início que ele era preso até a hora que ele fosse pendurado na cruz do Calvário. E era sofrimento do início ao fim. Isso era morte por cruz, tinha que gerar esse sofrimento. Portanto, que tinha 2 ladrões pendurados na cruz, e os romanos fizeram o quê? Porque a morte era tão lenta que às vezes o indivíduo pendurado na cruz, ele demorava tanto a morrer, que eles tinham que ir lá e já adiantar o processo da morte. Por isso que aqueles dois ladrões que foram presos tiveram seus joelhos quebrados para confirmar que eles realmente estavam mortos, tinham que antecipar. Então, quando Jesus ele morre, furaram Jesus para ter confirmação, para ver se ele realmente estava morto. Mas ele mesmo entregou a sua vida. Portanto, que o centurião romano que estava perto, quando viu Jesus falar isso, ele olhou e falou assim, quando ele ouviu Jesus falar assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e a Bíblia diz que ele morreu. O centurião falou assim, de fato, esse é o Filho de Deus. É um reconhecimento que Jesus era o Messias. Então, Jesus, meu irmão, ele tinha autoridade para morrer na hora que ele queria. Por isso que Jesus nos substituiu. O derramado sangue de Jesus significa que a vida dele estava sendo derramada por nós. Aonde nós vamos entender isso? Nós precisamos olhar por uma perspectiva correta. O Novo Testamento vai falar exatamente dessa obra, de como o sangue de Jesus trouxe redenção e remissão para os nossos pecados. O apóstolo Paulo, ele fala claramente e aponta para isso, para esse benefício espiritual, para mim e para você, proveniente do derramamento do sangue de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. E Paulo entendeu isso claramente, está em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a versículo 14. E ele diz assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu a vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, ele deu a sua vida. A obra da cruz é uma obra de troca, meu irmão. Amém? Paulo, ele reconhece isso, ele tem esse entendimento espiritual. Na cruz houve a nossa morte, meu irmão, assumida por ele, para que a sua vida nos fosse comunicada. A morte de Jesus, a vida dele sendo derramada, que era o sangue no chão, nos tirou das trevas do império da morte e nos deu vida. A sua morte, o seu sangue, nos deu vida. E a gente precisa entender isso. A sua vida nos comunicou a vida dele em nós. O sangue de Jesus derramado no plano espiritual é a moeda que quitou a nossa dívida. E é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, Paulo fala em Colossenses aqui no versículo 14, ele fala assim, tendo cancelado o escrito de dívida. O nosso pecado gerou uma dívida no mundo espiritual. E essa dívida só poderia ser paga com o sangue. E ele diz em Efésios 1,7, nele temos redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da tua graça. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21, diz assim, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis como
prata, ouro, que fosse resgatado do vosso procedimento inútil, fútil, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Há, obviamente, uma comparação de um resgate. Redenção é isso, meu irmão. É o resgate de uma propriedade. A definição de redenção é essa. É o resgate de uma propriedade. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 a 10. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 a 10. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povos e nações. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Meu irmão, a adoração nos céus é um reconhecimento da obra de Jesus, que é Ele, e com o seu sangue nos comprou para Deus. Então nós somos comprados para Deus. Aonde a redenção nos leva, irmão? Isso significa que agora nós somos o quê? Propriedade de Deus. Por isso que o nome redenção é o resgate de uma propriedade. Deus nos resgatou, irmão, e nós nos tornamos o quê? Propriedade dele. Esse é um dos benefícios, esse é um dos benefícios da Páscoa. Nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. No livro de Êxodo, o sangue era como um sinal nas portas que aquelas casas tinham. Elas sinalizavam que aquelas casas tinham um dono e que aquelas pessoas ali que estavam ali era propriedade de Deus. Os benefícios do sangue, meu irmão, eles vão muito mais além do perdão dos nossos pecados. Fala também que nós teríamos proteção dos ataques do império das trevas. Então, o benefício do sangue derramado vai muito mais do que a nossa salvação. O benefício do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário também traria proteção contra as forças do império das trevas. E a gente também precisa compreender isso. O sangue era um sinal. Por isso que é Páscoa, passagem. O espírito de morte passou sobre o Egito, e as casas que estavam marcadas com sangue eram um sinal de que aquela casa tinha um dono, e as pessoas que moravam dentro da casa eram propriedade de Deus. Por isso que o espírito de morte passou e não afligiu todos aqueles que tinham o sinal do sangue. Esse é um dos poderes do sangue. Então as casas que não tinham o sinal do sangue foram afligidos e tiveram a morte dos seus primogênitos, tanto homens como animais. Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do quê? Do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. O que o livro de Apocalipse está dizendo? Que houveram vencedores, eles venceram por causa do quê? Por causa do sangue do Cordeiro de Deus. O sangue de Jesus, ele não apenas produz perdão dos nossos pecados, mas ele nos protege contra as hostes malignas do inferno. O sangue de Jesus nos garante vitória, irmão, sobre o reino das trevas. O sangue de Jesus, meu irmão, é um selo de propriedade que nós pertencemos a Deus. Então, Satanás não vai nos tocar se nossa casa, nossa vida estiver demarcada com o sangue do Cordeiro. Então, esse é um dos benefícios do sangue. É impossível falar dos benefícios da Páscoa, meu irmão, sem reconhecer o derramamento do sangue e as consequências que ele produz na nossa vida. É impossível. Então, a gente precisa entender isso.